louvar e eu quero agradecer ao Senhor e orar por esse momento aqui. E, Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, Senhor. Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos prestigiando, Pai, através da vida da tua serva, da tua filha, de estar aqui nessa noite, Senhor, compartilhando as chaves, os mistérios do teu reino, Pai, para que venhamos crescer, Senhor, na autoridade, crescer, ó Deus, no conhecimento de Cristo. Pai, eu oro pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa sala, que os seus ouvidos sejam destampados, Pai, que os seus olhos espirituais sejam abertos agora e recebam o espírito do conhecimento, o espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento a respeito das chaves espirituais. Senhor, que o Senhor destaque anjos aqui, Pai, para estar ao nosso redor. Senhor, coloca muros de fogo ao nosso redor, Senhor, nos guardando, impedindo qualquer entrada, qualquer ataque do inimigo. Senhor, nós te abençoamos, ó Deus, a vida da tua serva, Senhor, da profeta Cida Nicolau, Deus, que o teu Espírito Santo ministra aos nossos corações através da vida dela, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, profeta. Amém, querida, amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero pedir perdão, né, para quem não me escutou da semana passada, porque eu estava sem voz, tá? Por isso que eu não vim a semana passada, mas hoje, graças a Deus, eu estou bem rouca, mas estou aqui, tá? Então, eu louvo a Deus, né, por esse momento, e eu creio, assim, que essa palavra é bem... Quanto tempo, filha, nós temos? 1h30. Tá. Então, mas é toda só a palavra ou vocês oram também? A gente abre assim para alguém comentar, Ah, tá. alguém Comentários. né, Tá. perguntar alguma coisa, né? Até Tá 10 bom. horas a gente encerrar. Tá bom. Tá ótimo. Então, eu quero ler a palavra, amém? A conquista de Jericó, né? Eu quero ler aqui a palavra do Senhor. Jericó estava fechada por causa da presença dos filhos de Israel. Ninguém entrava e nem saía. Então disse Yahvé a Josué: Olha, entreguei em tuas mãos Jericó, seu rei e todo o seu exército. E vós marchareis ao redor da cidade uma vez ao dia. Deste modo fazei durante 6 dias. E 7 sacerdotes levarão trombetas e assoprarão diante da arca, mas no 7º dia darei 7 voltas ao redor da cidade, e os sacerdotes farão soar as trombetas. Quando eles fizerem soar as trombetas, e vós ouvirdes o sonido da trombeta, todo o povo gritará em alta voz, e a muralha da cidade cairá sobre seu lugar. Em seguida subirá o povo, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse a eles: Levai a arca do pacto de Yahvé, que 7 sacerdotes levem 7 trombetas e as façam soar diante da arca de Yahvé. Depois disse ao povo: Passai e marchai ao redor da cidade, e que os homens armados passem adiante da arca de Yahvé. E tal como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas as fizeram diante da arca de Yahvé. Então soaram as trombetas e a arca do pacto de Yahvé ia atrás deles. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que faziam soar as trombetas. E os que se reuniram iam atrás da arca. Enquanto caminhavam, faziam soar as trombetas. E Josué ordenou ao povo, dizendo: Não gritareis, nem farão ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que vos diga, então gritareis. Depois fez a arca de Yahvé, desce da arca de Yahvé uma volta ao redor da cidade e regressaram ao acampamento e passaram a noite no acampamento. José se levantou bem cedo e os sacerdotes tomaram a arca de Yahvé. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas iam adiante da arca de Yahvé, enquanto caminhavam, iam tocando as trombetas e reduzia
Profeta Cida, falhou. A internet falhou, profeta. Essa muralha não quer cair. Desse jeitinho, Jusileia. Misericórdia, essa muralha vai cair em nome de Jesus. Amém. Ela deve ter subido para ligar o celular. Sim, Acho que daqui uns minutinhos ela entra. em nome de Jesus. Amém. Mas é isso mesmo, viu? Eu creio que vai ser um divisor de águas para nós. Eu creio. Tudo. O Senhor vai nos dar estratégias, né, para que a gente possa lutar nas nossas guerras, tanto pessoais quanto familiares, quanto da nossa cidade, na nossa área ministerial. O Senhor vai nos dar essas estratégias. Você Aleluia. acredita? Não, você não vai acreditar. Nós precisamos de orar. Você acredita que deu um problema no meu computador novo? Ele é novo? Acredito. Eu vou mandar a foto para você do que aconteceu no computador. Que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa. Vamos orar. Vamos. orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, Pai. Eu não sei por onde que o inimigo está entrando, Pai, eu não sei qual é a brecha que ele está encontrando, eu não sei, Senhor, qual é a situação, mas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro, que seja paralisada toda a obra do inferno agora. Nós vamos falar da Tua palavra, Pai, nós vamos falar daquilo que o Senhor tem para fazer nesse tempo, Pai. E eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, passa com o Teu sangue por sobre cada um de nós, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre esse ministério, Senhor Deus, que está começando agora. Senhor, eu quero te pedir o poder do Teu sangue, Pai, toda seta, todo dado inflamado do maligno contra esse projeto, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Se tem alguma coisa, Senhor Deus, que está acontecendo e dando interferência, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor envie os Teus anjos agora. Eu não aceito essa situação, Senhor, e nem o defeito do meu computador. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o diabo não tem poder. Senhor, coloca a Tua mão agora, Senhor, e elimina todo o processo do inferno. E agora, Senhor Deus, te pedimos a Tua bênção, Pai, a Tua bênção. Cobre com Teu sangue agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, esse canal, Pai. Queremos estar conectado com o Senhor, com aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós precisamos, pedimos ou pensamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te amamos, te agradecemos e colocamos essa reunião debaixo do Teu sangue agora, cada um de nós, debaixo do Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. Amém. Misericórdia, o que é isso, meu Deus do céu? Nunca vi uma coisa dessa? Meu Pai, que indignada agora. Não, tem alguma coisa que tá interferindo aí, não é possível. Vamos lá, terminar de ler. Aí, no versículo 18, diz assim, não, eu estava aqui, acho que no 13, né? 12, eu vou ler o 12.
Josué se levantou bem cedo, os sacerdotes tomaram a arca de Yahvé, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas iam adiante da arca de Yahvé. Enquanto caminhavam, iam tocando as trombetas, e os que estavam amados iam adiante deles, e a multidão ia atrás da arca de Yahvé, e tocavam as trombetas. E marcharam outra vez ao redor da cidade, ao segundo dia, e depois voltaram para o acampamento. Dessa maneira fizeram durante 6 dias. E ao 7º dia se levantaram bem cedo de manhã, marcharam ao redor da cidade 7 vezes do mesmo modo, somente daquele dia deram volta ao redor dele 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque Yahvé vos entregou a cidade, e esta cidade e tudo quanto houver nela é anátema, é maldito para Yahvé. Somente deixarão com vida a prostituta Raabe todos os que com ela estiverem em casa, porquanto ela ocultou os espias que enviamos. Mas vós guardareis do anátema, e não vos contaminareis, nem tomeis alguma coisa dele, convertendo em anátema o acampamento de Israel, e lhe provocais a calamidade. Toda a prata, o ouro, todos os utensílios de bronze, de ferro serão consagrados a Yahvé. Ingressarão ao tesouro de Yahvé. Então o povo gritou com grande estrondo e a muralha caiu sobre seu lugar. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e capturaram a cidade. Destruíram tudo quanto havia nela. Foram mortos a fio da espada, homens, mulheres, jovens, anciãos, bois, ovelhas e jumentos. E Josué disse aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrar na casa E Josué disse aos homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá tudo quanto tiver, conforme eles têm jurado. Então foram os espias, tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Assim também tiraram a toda a família e os puseram fora do acampamento de Israel. Depois queimaram a cidade, tudo quanto havia nela, menos a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro, que foram depositados no tesouro de Yahvé. Mas Josué permitiu que a prostituta Raabe vivesse a casa de seu pai e tudo quanto tinha. E ela viveu entre os filhos de Israel até o dia de hoje, por haver ocultado os espias que Josué tinha enviado para que explorassem a Jericó. E Josué jurou naquele tempo, dizendo: maldito seja diante de Yahvé o homem que se levantar e reconstruir essa cidade de Jericó, à custa do seu primogênito, reconstruirá à custa do seu filho menor, monte suas pedras. E Yahvé estava com Josué e se estendeu sua fama por toda a terra. Amém? Então, aqui nós vemos algumas coisas que o Senhor nos mostra aqui, né? Que, em primeiro lugar, essa cidade, a cidade de Jericó, foi a primeira cidade tomada pelos filhos de Israel. Então, quando eles estão saindo de lá, o Senhor disse para eles que eles iam estar entrando numa terra que mana leite e mel, uma terra que já estava pronta, já estava preparada, uma terra que já tinha tudo já preparadinho. Então, tinha plantação, tinha tudo que eles precisavam. Mas a única coisa que eles iam ter que fazer, e o Senhor ia pelejar por eles, a única coisa que eles tinham que fazer era tomar a terra e obedecer o Senhor e tomar aquela terra, porque quando eles tomassem aquela terra, o Senhor pelejaria por eles, assim como já tinha pelejado tantas vezes. E aqui no primeiro versículo, você vê aqui que diz assim: Jericó estava fechada por causa da presença dos filhos de Israel, e ninguém entrava nem saía. Em outras traduções, diz assim, que eles tinham muito medo. Por isso as portas ficavam fechadas. Eles tinham medo. Por que eles tinham medo daquele povo? Porque aquele povo, Deus tinha lutado por aquele povo, Deus tinha feito coisas para aquele povo. Então, aquele povo tinha uma fama. A fama deles era que o Senhor estava com eles, que onde eles saíam, onde eles passavam, o Senhor pelejava por eles. O Senhor fazia maravilhas no meio deles. Então, eles não estavam temendo o povo, eles estavam temendo o Deus que estava junto com aquele povo. Então, eu entendo assim, que uma das coisas, nós que fazemos a obra do Senhor e que saímos para fazer a obra, a primeira coisa que nós temos que buscar é um tempo de preparo. Um tempo de preparo profundo com Deus, aonde o Senhor vai mostrar a glória dele, aonde nós vamos
conhecer o Senhor, aonde Ele vai cooperar conosco com a palavra, assim como Ele diz, para que quando a gente começa a fazer o que tem que fazer, então nós vamos ser respeitados pelo Deus que nós servimos. Eu creio assim que isso é uma coisa que precisa de ser feito no tempo de hoje, né? A gente não vê muita gente preocupado em primeiro montar, fazer alicerce, preparar a base, preparar tudo direitinho para depois sair. Então, muitas vezes as pessoas recebem um chamado e querem sair já rapidamente fazendo tudo, mas tem que ter esse preparo, porque nesse preparo, Deus vai testificar de que é conosco, Deus vai mostrar para as pessoas que realmente Ele nos enviou, e quando Ele nos manda, então, o que vai falar por nós é o respaldo de Deus, é o respaldo que nós temos, não é a cobertura que eu tenho, não é quantas pessoas estão comigo, mas é o respaldo de Deus na minha vida, que vai fazer a fama do Senhor tem que ir na minha frente, né? Então, e aqui eles estavam com medo. Por quê? Aí mais na frente nós vamos entender por que eles estavam com medo, porque a prostituta fala, né? Então, aí o Senhor disse para Yahvé, então disse Yahvé a Josué: olha, eu entreguei em tuas mãos Jericó, seu rei e todos os seus exércitos. Ele fala, olha, eu entreguei tudo nas tuas mãos, o rei, o exército, a cidade. Mais uma vez, Deus confirma para ele que estava tudo na mão dele, que não tinha nada que não ia ficar sem entregar. Só que o Senhor dá umas ordens. As ordens do Senhor são muito explícitas, e ele explica direitinho para eles como que eles tinham que fazer. E por que eles tinham que fazer daquela maneira? Porque daquela maneira eles iam glorificar o Senhor. Quanto menos nós fazemos e mais mostramos o Senhor naquilo que nós somos chamados a fazer, mais nós vamos ter vitória. Então, a vitória não está em nenhum esquema, não está. A vitória está em obedecer Deus no pé da letra, naquilo que Ele manda fazer. E isso de obedecer a Deus leva tempo. Muitas vezes Deus vai pedir para a gente coisa que nós achamos louca. Muitas vezes Deus vai falar coisas com a gente que a gente acha que não tem. Não, Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Mas nós não podemos questionar. Nós precisamos de fazer o que Ele mandou. Porque aqui Ele manda eles andarem ao redor da cidade. E por que Ele manda eles andarem ao redor da cidade tocando? Porque, quer dizer, eles já tinham medo. O Senhor provocou mais medo neles, porque cada vez que eles passavam ao redor, eles viam aquela multidão marchando, a arca na frente, e eles soando a trombeta sem parar, dando a volta, e eu acho que eles começaram a ficar aterrorizados ali dentro, preocupados, meu Deus, eles vão vindo, eles estão chegando, o que vai acontecer agora, né? Então, o Senhor deu uma estratégia para eles, como provocar o medo no inimigo, como deixar o inimigo sem fôlego, porque eles já estavam preocupados, então Deus queria forçar um pouquinho mais, porque no medo nós nos perdemos. Então, no medo que eles tiveram, eles estavam cercados, eles estavam com medo, eles estavam desesperados, foi fácil. Quando a muralha caiu, eles se perderam totalmente, e o povo de Deus conseguiu entrar e eliminar todo mundo. Então, o Senhor tem as estratégias, e nós precisamos de seguir as estratégias que o Senhor nos dá corretamente, né? Ouvindo Ele, obedecendo naquilo que Ele deu, as instruções do Senhor, preparar tudo direitinho, porque antes disso daqui acontecer, antes da tomada de Jericó, o Josué enviou os espias. Quando ele envia os espias, ele não enviou os espias na casa da Raabe, né? Ele não manda os espias para que os espias pudessem ver se a terra era boa, se tinha gigante, se manava leite e mel, porque essas coisas ele já sabia. Josué tinha estado lá. Josué e Caleb tinham estado lá. Eles foram, fizeram parte da equipe dos espias que Moisés tinha mandado. Então, Josué já conhecia o território. Ele sabia como que era. Mas interessante que quando Josué manda os espias vão direto para a casa da prostituta. Por que eles foram na casa da prostituta Raabe, né? Primeiro, as prostitutas no passado as prostitutas eram usadas para divulgar situações, porque elas recebiam muita gente e elas iam contando, porque não tinha jornal naquela época, não tinha televisão.
Não tinha nada. Então, a mídia não existia naquele tempo. Então, elas faziam parte da mídia. Elas contavam tudo e elas divulgavam aquilo que estava acontecendo, porque elas falavam com todo mundo. Então, era usado elas para divulgação de muita coisa, né? Punha para elas falarem. Outra coisa que precisava, vamos supor assim, ó, um fulano ia matar o ciclano, ia invadir lá. Aí queria que soubesse, então vai, fala para elas que elas vão lá e conta tudo. Aí, e outra coisa, né? Eles entenderam que dentro da casa da prostituta, eles iam ouvir o que estavam falando a respeito deles. O que estão falando? Já que elas que divulgam tudo, então vamos para a casa dela, porque ela sabe o que estão falando a nosso respeito. Ali se encontravam os homens da cidade. Os principais homens da cidade vinham ali na casa da prostituta, na onde a prostituta vivia. Então, eles vão para entender o que estava se passando, o que era que estava se passando a respeito deles, o que eles estavam falando a respeito deles. Isso é uma coisa muito importante para nós também, porque é muito importante nós sabermos o que as pessoas estão falando da gente, o que estão falando de mim, porque o que eles estão falando de mim, se for alguma coisa que estão falando, que 2, 3, 4, 5 pessoas começam a falar e eu vejo que é uma situação que não é legal, o que eu vou fazer? Eu vou parar, vou analisar e vou me consertar naquela área. Tanto bom como ruim, é muito importante saber o que as pessoas estão pensando da gente. E quando elas começam a pensar o bom da gente, o bem, é porque realmente a gente já está fazendo bem, já está, né? Já está chegando aonde Deus quer que a gente chegue. Isso vai dar mais força para nós continuarmos, vai trazer aquela segurança que precisamos para chegar onde tem que chegar. Então, essa coisa de saber o que pensa de nós é muito importante. E eu sempre pergunto, o que as pessoas estão pensando de você? O que as pessoas estão pensando daquilo que você está fazendo? Qual o testemunho de vida que nós estamos dando? Testemunho em grupo e testemunho em particular. O que eles estão pensando de nós? Isso é importante. Então, eles vão para a casa da prostituta, olha lá no capítulo 2. Desculpa que vocês já estudaram isso aqui, mas eu tenho que falar sobre isso, tá? Para nós entendermos aqui. Aqui, ó, no capítulo 2 de Josué, no versículo 9, do 9 em diante, diz assim, e disse aos homens, sei que Yahvé vos entregou esta terra. É a prostituta falando para os homens que foram, né? Lá na terra, na casa dela. Aí ela diz, sei que Yahvé vos entregou esta terra, pois caiu o vosso terror sobre nós. Quer dizer, eles estavam morrendo de medo. Por que eles estavam morrendo de medo? Porque Yahvé estava com eles. Então, se nós fazemos de tudo para que Yahvé esteja conosco, porque quem tem que se mostrar não somos nós, é Deus, é o Senhor. Se eu quero me mostrar, se eu quero me projetar, é claro que eu não vou conseguir. O inimigo vai tomar o lugar. Quantas vezes você vê ministério por aí que ele vai, a pessoa vai, toma a frente, faz tudo e fica envergonhada, fica, né, derrotado, perde tudo. Por quê? Porque não levou Deus na frente, né? Então, aqui, ó, sei que Yahvé vos entregou esta terra, pois caiu o vosso terror sobre nós. Também todos os habitantes desta terra tremem diante de vós. Então, os habitantes da terra, as pessoas todas estavam desesperados por causa da fama daquele povo. Aquele povo era terrível, era povo de Deus. Deus se manifestava no meio deles. Porque temos ouvido o que Yahvé fez com as águas do Mar Vermelho. Eles ficaram sabendo que Deus abriu o Mar Vermelho. As águas secasse diante de vós, quando saístes do Egito, e do que fizeste aos reis amorreus, e Sihon, e Og, os quais destruístes. Então, ela está dizendo aqui, olha, eu sei de tudo o que aconteceu. Inclusive, nós sabemos o que o Senhor fez para a prostituta na casa, ali naquele lugar. Nós entendemos que o Senhor estava com vocês porque ele derrotou Sion, né? Aqui na minha tradução está Serron, é uma tradução diferente aqui da de vocês. A minha tradução é outra, né? Serron, Sion, é a mesma coisa. Então, os ex amorreus, Serron e Og, os quais destruíste.
Então, ele já estava apavorado, porque estava acontecendo. Deus estava mostrando que estava com eles. Os sinais têm que seguir aqueles que creem. Nós temos que passar e as coisas têm que acontecer. Não tem como nós dizemos, eu fico assim, muitas vezes pensando, tem pessoas que falam assim, não, nós fizemos um ato profético e aconteceu no mundo espiritual. Tudo bem, nós sabemos que acontece no mundo espiritual e no físico. O que aconteceu no físico? Porque todo ato profético, um ato que eu vou fazer, um movimento que eu vou fazer, tem que ser um quando nós começamos e outro quando nós encerramos. E tem que ser rápido a resposta. Não pode demorar muito. Nós temos que ser muito, tudo que Deus está fazendo nessa época é muito rápido, tudo está acontecendo. Então, aqui, eles disseram, nós vimos o que Deus fez com vocês, né? E por isso nós estamos todos aterrorizados, todos desesperados, todos apavorados, de medo, porque nós sabemos, estamos com medo, né? E ao ouvirmos, olha aqui no versículo 11 o que diz, e ao ouvirmos, nosso coração se encheu de medo, e em nenhum de nós há mais ânimo diante de vós, porque Yahvé, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Por que ela fala para eles? Nós sabemos, o seu Deus é poderoso embaixo na terra e em cima nos céus também. Então, a fama de Deus, a fama daquele povo, ninguém tinha dúvida que era a melhor. E é isso que nós temos que fazer no tempo de hoje. Nós vamos sair para praticar algo, nós vamos sair para realizar um projeto, nós vamos sair para pregar a palavra, nós vamos sair para fazer alguma coisa. Nós temos que ter isso, nós temos que ter essa coisa com Deus, a ponto de das pessoas não verem a gente, mas verem Deus em nós. É isso que precisa, sabe? Hoje em dia, o Senhor não está preocupado com muitos projetos, ele está preocupado com aquele que está fazendo, realizando, indo, fazendo o que Deus mandou, sabe? Eu estava falando esses dias com um irmão, esse fim de semana, e eu estava falando, nós recebemos, eu não sei se vocês viram, uma chamada de... oh, meu Deus, como que ele chama? Esqueci o nome dele. Um influencer muito forte. Esqueci o nome. E ele estava fazendo uma chamada para o Brasil, e ele falando do Brasil, tudo, e aquela coisa. E aí um apóstolo me mandou o vídeo e disse para mim assim, Cida, o que você está achando disso? E eu falei para ele, eu estou achando isso o máximo. Eu estou achando que Deus está levantando pessoas de todos os lados. Eu estou achando que é isso sim que Deus quer, sabe por quê? Nós ficamos tanto tempo, a igreja ficou tanto tempo parada em protocolos, parada em projetos, e nós não vimos aquilo que nós queríamos ver. E hoje o Senhor está levantando uma igreja diferente, uma igreja que está mesmo colocando a mão, fazendo, dando a cara, sabe, indo em frente, assumindo posição mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso em todas as áreas. Então, o Senhor me deu uma palavra esse ano agora, o Senhor deu uma palavra que seria um ano decisivo para nós. Um ano muito decisivo para o Brasil, decisivo para as nossas vidas, decisivo para as nações da terra. O Senhor deu essa palavra para mim no começo desse ano. E nós vimos que logo ali começa a guerra, começa um monte de coisa, e nós vemos que realmente é um ano decisivo, porque as pessoas vão ter que se posicionar. Ou você está do lado de cá, ou você está do lado de cá. Está tendo assim nós vamos ter que nos posicionar, inclusive a igreja, de que lado você está. Então, que nem hoje, você vê assim, como profeta, às vezes as pessoas vêm e me perguntam assim, Cida, o que vai acontecer com a guerra agora? O que você me diz? Sabe, Putin está errado. Quem está errado? Quem está certo é Zelensky, né? Que está certo. Quem está certo? Quem está errado? E aí, eu digo para eles assim, olhando pela ótica bíblica, tinha que acontecer isso, e Putin tinha que fazer isso. Você sabe por quê? Porque nós vemos a situação que está aquele lugar, né?
Que situação terrível que está ali. E eles não têm, sabe, a Europa inteira, que vai ser agora, que já está sofrendo, né? A Europa inteira liberando todo tipo de leis para ideologia, para dar vazão para a ideologia de gênero, tanta coisa acontecendo. Então, está uma bagunça tão grande, as igrejas não se posicionam, os líderes espirituais acabaram, não existe mais líder forte hoje em dia. Você vê uma porção de líder, mas você não vê mais aqueles líderes fortes que levam o povo mesmo para orar, para buscar. Está acontecendo muita coisa hoje em dia. Então, por isso que eu creio, nós precisamos de nos levantar, precisamos de nos posicionar agora, né? E aqui nós vemos que o Senhor disse para eles: vocês vão tomar Jericó. Talvez a gente esteja olhando e vendo tudo isso que nós temos que conquistar agora, daqui para frente, e a gente pensa assim: Senhor, nós não vamos conseguir, porque é muito difícil, né? Somos só nós, como que vamos fazer? Mas aqui nós vemos que o Senhor fala: se vocês obedecerem, eu vou pelejar por vocês. Não são vocês que vão pelejar, sou eu que vou pelejar. Quem vai derrubar os muros é o Senhor, quem vai na frente é o Senhor, quem vai fazer tudo é Ele, né? E nós só temos que seguir as ordens, os comandos de Deus, que é uma coisa que parece que é fácil, mas é muito difícil. É muito difícil quando você quer fazer, e Deus fala para você assim: agora você tem que parar, agora você tem que ficar quieto. Agora você vai para cá, você quer vir para cá, e Deus manda você vir para cá. Agora, primeiro, você tem que fazer isso, 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 os comandos de Deus. Nós precisamos de estar ouvindo e obedecendo os comandos de Deus. Aqui Deus deu comandos para eles, comandos para obedecer. Deus não podia, no primeiro dia, falar para eles: pode ir lá, derruba o portão, que eu entro com vocês e arrebento com tudo lá. Ele podia ter falado, mas ele vai provar o coração desses homens, ver se eles iam obedecer tudo que Deus estava falando. Deus tinha uma visão e usou eles. Vocês vão fazer isso, 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 conforme eu estou mandando. E eles fizeram conforme Deus estava mandando. E o que era Jericó? Jericó era a primícia das cidades que seriam conquistadas. Deus fala sempre de primícia. Deus está sempre querendo as primícias. As primícias são consagradas ao Senhor, né? Devem ser consagradas ao Senhor. E aqui, por isso que Deus fala: não toque nada dessa cidade. Tudo que tiver de ouro, de prata, de riqueza, é para mim. Não é para vocês. Essa daqui é para mim. Vocês vão me entregar para mim. Depois, as outras cidades, sim. Se vocês entregarem essas outras, eu vou dar para vocês. Mas a primeira cidade era a cidade mais bonita, era a cidade mais forte, a mais rica, e eles tinham que entregar para Deus. Então, e isso foi assim tremendo, né? Porque eles fizeram realmente como Deus mandou, né? E aí Deus diz para ele: mas vos guardareis do anátema. Guarda-se do maldito, né? Daquilo que não presta, daquilo que não dá. Você sabe que nesse ponto, eu quero falar até uma coisa para você, até a gente carregar com a gente pessoas que Deus não quer, dá problema. Muito problema. Porque aqui, quem teve o problema, Josué teve o problema porque ele carregou gente com ele que não prestava. Quando nós carregamos pessoas que não têm princípios junto com a gente, quando nós estamos, às vezes, cobrindo pessoas que não querem saber de nada, e a gente, porque tem um coração muito bondoso, a gente é amoroso, a gente pega pela mão, fala: vem aqui, não vou te largar, né? E Deus está falando: larga, larga, larga. E às vezes, para não ficar mal, a gente segura, tem problema. Tem problema, porque eles estavam fora da visão. Eles não estavam dentro da visão. Essas pessoas que o Senhor já sabia. O Senhor falou para ele: não toque no anátema. Ele sabia que eles iam tocar no anátema. Eram pessoas que não deveriam estar junto, não tinham que estar ali, mas elas estavam. E elas quase botaram a perder todo um trabalho. Aí o que acontece? Josué foi obrigado a fazer algo que talvez doeu muito no coração dele ter que exterminar com essas pessoas, sabe? Foi terrível para ele. Imagina, né? Uma situação dessa. Mas se eu creio assim, né? Não tinha como ele saber, né? Ali, ou talvez soubesse
quem eram as pessoas. E o Senhor até permitiu que viesse, porque nós precisávamos de ver isso daqui. Mas é muito sério essa coisa de caminhar junto, sabe? Numa aliança que nós fazemos com as pessoas, quando nós temos uma aliança é assim, tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Quando nós fechamos uma aliança, então nós começamos a participar das coisas daquela pessoa. Então, por isso que a gente tem que saber certinho com quem andamos, quem são as pessoas que estão junto com a gente, né? Para não perder, para não colocar a perder o projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos, aquilo que Ele nos deu para fazer. E outra coisa, a influência dessas pessoas, né? De muitas vezes querer, você fala assim, olha, tem que fazer assim, assim, assim. Não precisa. Não, podemos fazer assim, 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 não tem problema. A visão delas, nós não podemos deixar ser levado pelas visões. Nós temos que ser levado, primeira coisa, todo líder, primeiro Deus fala com você para depois falar com os outros. E nós precisamos de ser bem sérios nas tomadas de decisão, bem sérios, para não deixar se equivocar e causar problemas naquilo que o Senhor nos deu para fazer, né? Então, o Senhor deu para eles a cidade. Eles pagaram um preço por essa cidade. Eles caminharam ali e depois quase que não conseguem entregar a primícia para Deus, né? Quase que não conseguem. E por isso, por causa disso, eles perderam a guerra com Ai. A outra guerra eles perderam. E aí eles tiveram que voltar e acertar o que tinha que fazer, né? Então, nessa de ir, podia não ter tido esse impedimento, podia ter ido embora, mas por causa dessas pessoas, eles tiveram que voltar e acertar tudo, porque teve praga no arraial. Praga no arraial. Quando nós temos pessoas que não estão andando de acordo com Deus, pode ter praga no meio do arraial. Pode ter problemas muito sérios no meio do arraial. Amém? Então, no meio da equipe. Então, nós temos que tomar muito cuidado, a gente que é da liderança e que está caminhando, buscando cumprir o propósito de Deus. Esse tempo é um tempo muito sério, né? Que nós precisamos estar muito alinhados com Deus para tudo aquilo que Ele tem que fazer. Amém? Então, aqui fala, né, do tempo de transição, que eles estavam saindo, já estavam entrando na Terra Prometida, foi a segunda transição. E nós estamos num momento de transição muito grande agora, transição muito grande. Nós estamos num tempo onde estamos sendo transicionados, porque esses 4 anos que nós tivemos agora de um governo que dá uma abertura para que a gente possa fazer o que tem que fazer, né? Um Ciro que Deus colocou para nos ajudar, dar tempo para a igreja trabalhar, nós começamos o momento de transição. Agora nós precisamos de continuar essa transição. E é muito sério esse ano. Esse ano é um ano de eleições, é um ano muito difícil para o Brasil. Ainda a gente tem muita coisa para conquistar. Nós estamos preocupados com as nações da terra, é claro, temos que nos preocupar com as nações da terra, só que tem o seguinte, o Brasil agora é a bola da vez. Se nós não estivermos edificados e preparados, nós não vamos conseguir dar cabo daquilo que Deus nos mandou fazer. Deus disse que o Brasil é celeiro de missionário, que o Brasil será o socorro das nações, que o Brasil é que vai socorrer as nações da terra. Tudo está caminhando para que aconteça rapidamente o que Deus disse. Por isso, nós temos que fortalecer o Brasil, para que quando chegue a hora certa, nós estamos preparados para receber as pessoas que vão vir, para enviar o que nós precisamos de enviar, mas quando nós vamos socorrer os outros, primeiro nós temos de nos socorrer, precisamos de nos edificar, precisamos de nos preparar para depois socorrer os outros, né? Eu creio que agora os nossos muros já não vão cair, eles estão sendo levantados, né? Os muros do Brasil estão sendo levantados, para nós podermos ir derrubar os muros dos outros, né? E ajudar os outros, e chegar e conquistar tudo. Mas eu creio assim que Deus está fazendo muita coisa, e vai fazer muito mais. Amém? Eu quero abrir para você fazer pergunta, porque quando nós vamos perguntando, vai surgindo outras coisas, porque às vezes eu estou falando uma coisa e você está aí pensando outra. Então, eu quero abrir para você perguntar, para que a gente possa conversar sobre o assunto. Amém? Aleluia. Amém.
Quem quiser estar abrindo seu microfone, falando alguma coisa, perguntando, fique à vontade. Priscila. Ivonete, Oi, quem? Elma. Elma. Deixa eu achar você aqui. Achei. Sim. Por exemplo, eu tenho um grupo, né, de mulheres, são 25 mulheres, e algumas correspondem, né, ao mover, correspondem àquilo que eu estou, assim, no sentido que Deus revela para mim que eu fazer, né, aquilo que é para fazer, e umas obedecem, outras não. Agora, falando aí, quando ela falou acerca da gente estar andando, né, com as pessoas, às vezes aquelas pessoas não são aquilo, né, estão atrapalhando. Veio assim na minha mente, a gente tem, então, assim, que filtrar, né, para... Seria isso, filtrar, tipo, como que eu poderia dizer, parar de andar com esse tipo de pessoas. O que eu faria nesse momento? Porque mexer com pessoas é muito difícil, né? Sim, Sim. profeta. Se você tem um grupo de intercessão, Elma? É um grupo de intercessão. São 25 Sim, mulheres. tá. É da igreja. É, da igreja. Sim. Olha, tem uma coisa. Quando nós vamos escolher a nossa equipe de intercessão para nós orarmos, nós temos que lembrar do princípio da palavra. Tudo o que concordarem aqui na terra será concordado no céu. Tudo que nós fazemos em acordo é confirmado por Deus. Ali o Senhor vai fazer. E tem um versículo que está lá em Gênesis que diz assim: eles estavam unânimes e não havia restrição para aquilo que eles iriam fazer. Então, uma das coisas, até as pessoas às vezes não entenderem, às vezes a equipe não entende direito o que está querendo, o que está pedindo para fazer, e tem que explicar mais, e tem que, sabe? Mas isso daí é uma coisa. Agora, quando nós vamos orar, nós precisamos de ter concordância. As pessoas têm que pensar a mesma coisa, porque eu sempre falo assim, olha, é melhor você ter uma equipe pequena, aonde vocês entrem em concordância, do que ter uma equipe grande que tem discordância. Você entendeu? Porque se um Sim, pensa uma coisa, outro pensa outro, não tem condição. Você fala e as pessoas não obedecem. A primeira coisa, a equipe tem que obedecer à liderança. Se a equipe não caminhar de acordo com a liderança, então tem problema, tá? Então sim. eu acho que você precisa de analisar a equipe. Eu sou bem assim, bem clara. Eu converso com a equipe. Eu falo para eles o que vocês não estão gostando. Fala para mim, eu sou madura para escutar eles falarem. Isso me ajuda bastante, porque eu quero que eles falem para mim o que eles gostam e o que eles não gostam, para a gente poder alinhar, né? Olha, estou pensando isso aqui, vamos entrar num acordo, vamos ver como temos que fazer, porque aqui eles estavam em acordo. O único que Sim, não estava em acordo era aqueles que estavam ali a mais, né? Que não estavam sim, concordando. Eles não estavam concordando com o que Josué estava fazendo. Eles não estavam concordando com o que Deus pediu para fazer. É muito mais grave, né? sim. Muito mais grave. Então, eu creio assim que você precisa de analisar a tua equipe, fazer uma reunião bem séria com eles, abrir, falar assim, olha, gente, eu quero deixar aberto, se vocês quiserem continuar aqui, se não vai, tem outros ministérios para vocês participarem, assim, bem tranquilo, e vai Sim, organizando a equipe, viu? Tá? certo. Tá bom, obrigada. Amém, amém. Amém. Profeta Mais Silvia, alguém? eu queria perguntar, Hum, porque aqui o texto fala que os guerreiros é que estavam à frente, né? Eles hum, estavam à frente dos sacerdotes. hum. Isso demonstra que eu não entendi assim de
Leia o versículo que você está lendo para mim. Versículo 9. É. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados marchava na retaguarda da arca. A senhora acredita que isso significa? Que eu achava que eram os sacerdotes que estavam tocando as trombetas, né? E não os soldados, os guerreiros. Sim, eles estavam tocando. Os homens armados iam diante dos sacerdotes que faziam soar as trombetas. Quem fazia soar as trombetas eram os sacerdotes. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes. Eu creio que aqui caso eles fossem atacados, os guerreiros tinham que estar na frente. Você entendeu? Porque eles estavam se preparando para uma guerra. Eles estavam protegendo os sacerdotes e a arca, esses guerreiros, não é? Podia acontecer um ataque, alguma coisa. Então, isso daí foi uma estratégia. Os homens armados iam diante dos sacerdotes que faziam soar as trombetas. Então, os homens armados iam diante dos sacerdotes que faziam soar as trombetas. Então, quem soava as trombetas eram os sacerdotes. E os que reuniram iam atrás da arca. Os outros homens iam todos atrás da arca. Então, estavam os guerreiros armados, os sacerdotes, a arca e o povo atrás. E pelo que a gente entende, a arca não podia estar próximo das pessoas, né? Então, tinha uma distância, porque eles não podiam se aproximar da arca, né? Então, tinha uma distância. A distância, no passado, que a gente sabe, no passado era de 1.000 metros. Aqui eu não sei de quanto que era a distância, mas era uma distância, tinha que ter uma distância da arca, né? Aí Josué ordenou para não gritar. E eles fizeram silêncio. Então, aqui eram os homens armados, iam adiante. Então, eu creio que era para proteger mesmo, né? Aqui não explica bem, não, mas deve ser para proteger, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Fala, meu amor. Mais alguém, irmãos? Priscila. Priscila. Falou. Ei, profeta, shalom. Oi, querida. Em relação a essa questão da trombeta, eu estou muito curiosa, porque ele fala assim no versículo 4, que os 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Eu queria entender mais essa questão da trombeta, do significado da trombeta, porque eu sinto no meu coração, quando eu leio isso, que isso aponta para algo nos nossos dias hoje, porque Deus tem falado muito com a igreja sobre a questão da função sacerdotal, do posicionamento, e aqui a trombeta, a arca que representa a glória, né? A trombeta de chifre de carneiro, eu não sei se isso poderia ser entendido como a autoridade do Cordeiro, a autoridade de Jesus diante da glória de Deus, e os sacerdotes anunciando, tocando essa trombeta. Mas Joel fala tocar a trombeta em Sião, né? Levantar, proclamar um santo jejum. Então, eu queria, não sei se há algo no seu coração em relação a isso que pudesse compartilhar com a gente. Amém, amém, amém. Primeiro, né? A trombeta essa daí que eles tocavam era de chifre de carneiro. Cada chifre tem um significado, né? Cada chifre, cada toque. Então, especificamente, o chifre de carneiro, e eles usavam, quanto mais marcado era o chifre de carneiro, mais forte ele era, porque era um chifre de carneiro que tinha lutado, que tinha vencido, que tinha batalhado bastante, sabe? Então, eram chifres bem marcados, que quando você vai pegar os chifres de carneiro, quando você vai para Israel, por aqui quase você não vê isso. Então, tem vários tipos de chifre. Hoje em dia, as pessoas compram aquele sofá grande, né?
todo cheio de coisa, é bonito, mas o verdadeiro chifre que o Senhor fala na palavra é o chifre de carneiro, que tem de vários tamanhos, ele tem assim pequenininho, ele tem todo torcido, ele tem muito marcado, e quanto mais marcado, então ele é mais assim, o carneiro foi mais guerreiro, foi mais forte, tem um significado, sabe, ali de poder, de força, sabe? Então, e cada toque de chofar tem um significado também. Então, tem o toque de chofar para convocação do povo, tem o toque de chofar que é para convocação. Quando tinha uma santa convocação, se tocava o chofar para que o povo se juntasse. Tem o toque de chofar, que é o toque de guerra. Esse que eles estavam tocando especificamente era o toque de guerra. Então, eles estavam anunciando que ia ter uma guerra. Então, é muito forte, né? E quando a gente vai tocar um chofar, por isso que não se deve tocar chofar de qualquer maneira. Às vezes você vê dentro da igreja, pega o chofar e toca daqui, toca de lá. Toque de chofar não se toca assim, não. Toque de chofar você tem que saber, principalmente se for profeta, tem que saber o que vai tocar, porque se você tocar o toque errado, você ativa no mundo espiritual. Ativa o mundo espiritual. Então, isso é sério. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas como que pode um som ativar o mundo espiritual? Ativa. Porque quando nós vamos estudar sobre isso, daí é uma outra coisa lá atrás, mas eu vou trazer aqui porque é importante nós falarmos nesse sentido aqui que nós estamos falando, né? Quando a gente estuda sobre o diabo, né, sobre Satanás, sobre o anjo, né, o anjo, o outro anjo, então nós vemos que ele, o corpo de Lúcifer, era todo feito de instrumentos. O som, ele tem é algo muito forte, o som. Ele tem um significado muito forte. Então, o corpo dele era feito de pedras preciosas e de sons. Saía sons quando ele andava, ele era todo som. Então, cada movimento que ele fazia era um som que saía do corpo dele. Então, por isso que quando a música é uma coisa assim, quando nós vamos, principalmente o sopro e o tambor. São dois sons muito fortes que ativam o profético, ativa a adivinhação, ativa a revelação. Você pode ver que dentro dos centros de macumba, o que eles fazem? Eles tocam tambor para ativar o espírito de revelação, você entendeu? Para ativar os profetas. Quando os profetas iam ter o momento de revelação, o que eles falavam? Toque música, mas a música era tambor e flauta, sopro e tambor. Então, isso é muito sério. E o toque do chofar, então, ele ativa o mundo espiritual. O toque da corneta, o toque da trombeta. Então, por isso tem que ser o som certo. Quando se toca um som de guerra, os anjos de guerra se preparam para vir. Se preparam para guerrear, né? Então, quando Joel diz, toque a trombeta em Sião, né? Chame, convoque. Então, ele está dizendo, é uma trombeta de convocação. Convoque. Fala, Deus está te chamando, Deus está te chamando, convoca todo mundo. Aí, depois, aí toca o outro toque, que é o toque de guerra. Amém? Então, é muito sério aqui. E eles vão tocando, né? E a igreja, às vezes, toca de qualquer jeito, né? Pega lá o chofar, toca, não entende nada. E né? tem alguma literatura específica sobre isso? Pode indicar? Tem sim. Tem, posso. O pastor, o apóstolo Maurício Kundari, ele tem algo escrito sobre o chofar. Ele explica sobre todos os toques de chofar. Acho que você pode encontrar na internet esse livro dele. Tá? E tem outros também que explicam, mas do Maurício Kundari. Maurício Kundari. Tá? Mas eu já te respondi? Te respondi? Amém? Tá? Então, mais alguém? Mas eu posso sim, eu vou partilhar. Eu partilho com a Ivonete, né? E aí você põe no grupo, Ivonete. Vou pôr o livro lá, tá bom? Eu partilho com a Ivonete. E mais alguém quer falar?
quer perguntar alguma coisa? Eu gostaria, só uma observação. A senhora mencionou o sopro e o tambor. No caso do sopro, seria diz respeito ao quê? O tambor, no caso, a senhora explicou da revelação, né? Ativa a revelação. E o sopro? Sim. O sopro é o espírito. O que é o sopro? O sopro é o ruach. Sopro é o espírito, o vento. Sim? O Senhor diz assim que os anjos são ventos, eles são como ventos. Então, o sopro, ele traz vida. O sopro, ele move o espírito. Viu? Ok, obrigada. O sopro é muito importante. Então, o som da flauta, os sons que era tocado para os profetas no passado, era a flauta, que é o instrumento de sopro, né? E os tambores, quando eles tocavam. Viu? Esse era o som para o profeta profetizar. Ok. Isabel? Boa noite. Boa noite. Ok. Queria colocar aqui uma questão, já agora que estávamos a falar sobre sons, e foi algo que me aconteceu ontem. E, assim, tinha acabado de assistir a um culto, e no decorrer, pouco depois de ter acabado o culto, senti a necessidade de orar. Estava a orar no meio do louvor. E, curiosamente, veio ao meu interior uma imagem de determinadas pessoas para as quais eu estava a orar, e havia uma em particular que me chamava a atenção. Estava fechada, portanto, é uma pessoa que precisa de ajuda, e o que estranhei mais é que, de repente, tive uma percepção a nível do mundo espiritual da oração ter estado a entrar numa dimensão diferente, e parecia que o som da minha voz ia batendo contra muralhas, e era a sensação do som, estava a fazer um som diferente, não me apercebia, entendimento não tinha, mas a nível espiritual era esse som como sendo aquelas à volta, como esta mensagem que estávamos a estudar hoje, da volta da muralha, em que se estava mesmo a provocar estas vibrações junto destas muralhas, e era uma coisa muito estranha, porque a pessoa parecia estar enjaulada, mas estava com uma grande nuvem negra à volta, e era este vibrar, este som que saía, vibrar contra estas estruturas, até que conseguia visualizar uma jaula, uma gaiola, em que a pessoa estava ali presa, e era um constante impacto. A oração, isso foi uma coisa que ainda estou a digerir, a oração em línguas era de bater, como se fosse a minha boca um instrumento de sopro, como estávamos a falar, ou do chifre, ou do chofar, e que estava a bater precisamente até conseguir quebrar. Era esta estrutura de muralhas. E achei muito estranho e ao mesmo tempo curioso o que se estava a passar. Queria também acrescentar que há pouco, quando estava a falar da prostituta Raab, acho que, em certa medida, Deus permitiu que houvesse uma entrada desta mulher nos livros, apesar da sua profissão, precisamente pela profissão. Quem iria desconfiar que uma mulher da vida poderia ser o canal, às vezes as coisas mais extraordinárias, que Deus permite que as pessoas que menos contam ou menos interessam são daquelas repudiadas. Ela permitiu a entrada porque ela vive deste tipo de atividades. E foi curioso estar-se a falar, obrigada por esta partilha, desta outra percepção e desta outra fundamento da palavra. Mas quando eu comecei a ver a palavra e a importância de Raab, é assim, quem vai suspeitar de uma mulher que vive desta vida, em que ela vai ser precisamente aquela que vai abrir as portas, e sobre ela recai este grande temor, e pronto, foi assim também que se lhe foi permitido mudar a sua vida e salvar a sua família. Era isto que eu queria partilhar. Obrigada pelo ensinamento. Amém. Muito bom, obrigada. Amém. Muito lindo. E
essa intercessão, isso que você viu, né? Como se o sopro que saía de você ia contra aquela muralha, aquelas grades que seguravam aquela moça, né? Aquela pessoa. Então, é a intercessão. E é isso mesmo que nós fazemos, né? É isso mesmo que a intercessão faz. A gente derruba muralhas. Porque, sabe uma coisa, ela falou assim, a frequência da voz dela, né? A frequência. E esses dias o Senhor tem falado muito comigo sobre nós entrarmos na frequência de Deus, para nós conseguirmos chegar onde nós temos que chegar, né? Entrar na frequência de Deus e para poder derrubar diante de nós aquilo que nós precisamos de derrubar. Então, isso é muito forte mesmo, viu? Que coisa linda. Deus abençoe você. E é muito interessante, eu também fico pensando nisso na Raabe, e você viu, olha, que Deus honrou tanto Raabe, né? Uma pessoa que era improvável, né? Improvável. Às vezes nós nos sentimos improváveis, né? Não, como Deus vai me encontrar, né? Para usar eu para fazer tal coisa, para chegar. Então, Deus ama a improbabilidade. Deus ama aquilo que parece que, né, que não tem nada para fazer e de repente acontece. Essa mulher aqui, ela era improvável. Ela não tinha nenhuma chance. Deveria ter muito mais gente, muito mais importante ali. E Deus honrou tanto a fidelidade dessa mulher, dela, e também o discernimento, né? Porque ela teve um espírito sensível para entender que aqueles dois homens precisavam de ser guardados. Ela podia muito bem ter saído dali e denunciado aqueles homens. Ela podia ter saído dali correndo de medo de perder a vida dela, ela correu denunciar. Mas ela teve uma revelação do Senhor ali. E ela cuidou daqueles homens. Às vezes nós precisamos ser sensíveis ao Espírito para entender o que Deus está querendo fazer no momento. Não é assim, às vezes, né? Vou entender normal, não. Às vezes a gente vai caminhar em direções que nós não entendemos, mas nós estamos obedecendo pelo Espírito. O Senhor fez um monte de coisa aqui totalmente improvável, como mandar eles marcharem, tocar as trombetas, aqueles monte de coisa. E aí usa essa mulher. E Deus honrou ela. E ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Né? Que coisa tremenda. Né? Deus honrou ela. Deus coloca uma prostituta na genealogia de Jesus para honrá-la, né? Pelos atos que ela fez. Então, Deus é um Deus tremendo, Ele é um Deus surpreendente, Ele não é um Deus, né, que ele nos surpreende a cada dia, né, Ele faz coisas assim que nós não esperamos. É tremendo isso. A história da Raabe é a coisa mais linda do mundo. Né? E mais alguém quer falar? Nós temos Eu um gostaria de tempinho. fazer compartilhar algo, na verdade. Sim. No dia 24, agora, a gente estreou, né, com a orquestra, que é o projeto lá com as crianças da Cracolândia, né? E antes de ir para lá, eu estava meditando e o Senhor começou a falar no meu espírito sobre ressonância, que é um fenômeno do som, que eu acho que tem a ver com o que está sendo falado, né, compartilhado aqui nessa aula, né? Que é um fenômeno do som que seria assim, um som externo ressoa num outro corpo. Por exemplo, é um instrumento, um violino. O som da corda ressoa no corpo do violino, e esse som se propaga, se amplia, né? E o que Deus me mostrava era assim, como se o Senhor tivesse, com o som da voz dele, feito ressoar algo dentro de nós, né? Então, quando o Senhor começou a falar, colocar no nosso coração sobre fazer esse projeto, né, com essas crianças e tudo mais, o que ele me fazia visualizar nesse concerto era o quê? Que a voz do Senhor tinha vindo em nós, né? O Senhor falou comigo e com algumas outras pessoas. Esse som nos colocou em vibração, porque entrou na mesma frequência. Na frequência de Deus. Na frequência de Deus. E que essa frequência pulsando dentro
de cada um, né? Aí eu compartilhei com uma outra pessoa, essa pessoa compartilhou com outra, aí a outra compartilhou com os patrocinadores, e essa frequência foi se amplificando de uma forma que criou uma grande onda de som Sim. que rompeu com todas aquelas dificuldades que nós enfrentamos por 3 anos. Nós enfrentamos uma dificuldade para implantar esse projeto. Nós éramos 2 pessoas, né? E aquela dificuldade de compartilhar com um e com o outro, falar, mas você é louca, por que vocês vão fazer isso? Nossa, eu jamais vou nesse lugar. Então, aquela frequência de voz que vem contrária, né? Que não harmoniza, né? Foi o que a profeta Que não Cida está na comentou. mesma frequência, né? Exato, é a dissonante, né? Que vem Isso. para desarmonizar, né? Então, Sim. a gente já passou por muitas pessoas nesse processo. E no dia da estreia, o Senhor me fazia ver isso, que era como se a voz dele tivesse ressoado em nós, nos colocado em vibração internamente, colocado a nossa fé, as nossas forças ali para poder fazer a coisa acontecer, e isso foi gerando outras ondas. Nós fomos propagando essa onda da voz de Deus com outras pessoas que também entraram em vibração, que quando aquele monte de gente se juntou na mesma vibração, a coisa deu um boom. E o concerto foi algo sobrenatural, porque eu mesma não esperava, porque nós não tínhamos feito um ensaio juntando a orquestra do projeto com a orquestra convidada, né? Nós tivemos uma orquestra convidada. Nós só passamos o som no dia lá no palco. E no ensaio, a vibração, o que aconteceu ali, assim, as pessoas começaram a chorar, porque sentiu no som realmente que Deus, aquilo era o resultado da voz de Deus, não era da voz de pessoas, né? Então, foi algo muito sobrenatural que a gente viveu, e eu acho que tem muito a ver com essa questão da unidade do povo que foi em direção aos muros, totalmente na frequência da direção de Deus, apesar de Acã ter feito besteira, né? Mas as pessoas ali obedeceram, caminharam naquela frequência da direção do que Deus tinha falado para Josué, e a hora que eles soltaram o grito e a voz ali, trombeta, eu acho que assim, que foi um impacto tremendo, né, através da voz de Deus se propagando ali, reverberando, né? Eu já ouvi falar de estudos que falam que a frequência do som foi tão forte que foi como se fosse uma explosão, né? Porque a gente sabe que quando uma bomba explode, ela, na verdade, ela põe em movimento o ar que está em volta, e ele cria, como se você jogasse uma pedra na água. Ele cria ondas de deslocamento de ar tão grande que quebra vidro, estoura, né, racha a parede, né? Ou seja, aquela explosão. Caiu a conexão. Caiu a internet dela. Mas você vê ali, olha, ali eles não eram um grupinho pequeno, eram mais ou menos umas 3 milhões de pessoas. Uau. A pessoa fazendo barulho. Quantas tinham tocando sofá, né? Foi um barulho muito grande, foi lindo. E eles estavam unânimes, né? E às vezes a gente viu hoje em dia que as pessoas estão tão divididas, e quando nós não estamos divididos, o Senhor opera com muita rapidez. Precisamos buscar do Senhor essa unanimidade que o Senhor tanto fala na palavra dele, né? Caminhamos todos para a mesma direção, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir alcançar o propósito que Deus tem para nossas nações, né? Em nome de Jesus, vamos trabalhar. Mas é muito lindo isso. A Paola estava falando, eu estava lembrando que quando meus filhos eram pequenininhos, quando eles estavam aprendendo a falar, então eu pegava a mãozinha deles e punha na minha boca e falava, para eles sentirem o som
o vento na mão, depois eu pegava a mãozinha dele e punha na boca deles, e falava, ele sentia o som e punha na boquinha e falava, né, a frequência da Meu voz. Eu Deus. punha a mãozinha deles aqui, e em mim, depois eu punha a mãozinha deles na gargantinha deles, e eles repetiam, sabe? E falaram cedo e bem, bem falado. Aí, então, eu creio assim, acho que é isso que Deus quer, né? Colocar a gente na mesma frequência que ele, que é isso que a Paola estava falando, entender essa frequência de Deus, entender isso que Deus tem para nós nesse tempo, e obedecer todos os passos, né? É isso mesmo. Todo mundo já falou? Mais alguém quer falar? Dá tempo ainda. Amém. Jusileia, quer falar alguma coisa? Júnior? Maciel? Quer falar, Júnior? Amém, amém. Eu sim, eu queria resgatar no versículo 24, quando falam sobre que a primícia, né, que você falou, a primícia, Jericó foi a primícia para o Senhor. Eu queria poder entender um pouco por que uma parte da primícia foi consumida pelo fogo consumidor e a outra parte que foi, né, a prata, o ouro e tudo isso foi posto no que é ali na casa de Deus, sem ter nenhum tipo de purificação. Eu creio que teve purificação. Eu creio que teve. Você sabe por quê? Isso daqui são os despojos dessa guerra. O Senhor pediu, porque o ouro e a prata, o que ele diz? A ele pertence o ouro, a prata, as riquezas encobertas, os tesouros escondidos, né? Tudo pertence a ele. Então, diz aqui, depois queimaram a cidade, tudo quanto havia nela, menos a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro que foram depositados no tesouro de Yahvé. Então, porque as riquezas pertencem ao Senhor, eles simplesmente resgataram as riquezas e entregaram no altar do Senhor. Então, isso aqui tudo foi entregado como primícia para Deus. E Jericó era a primícia. Agora, eu creio que esses utensílios devem ter sido purificados pelos sacerdotes depois, né? Eu creio que eles purificaram, não é? Agora, queimou a cidade por quê? Por causa de todo o anátema que estava ali. Então, eles queimaram tudo para poder reconstruir, fazer tudo de novo, né? Amém? Aqui não tem muita explicação para isso, mas eu creio que é isso. O ouro, a prata, as riquezas encobertas, os tesouros escondidos pertencem ao Senhor. O bronze, o ferro, tudo são riquezas que estão escondidas na terra, né? Pertence a Deus. Talvez porque essas coisas vieram da terra, né? Vieram da terra, pertencem a Deus. Criação do Senhor, pertence ao Senhor, né? Sim. E as outras foram construções do próprio homem, né? Sim. A Verdade. cidade, as muralhas. Sim. Né? Uhum. Eu creio que é isso, né? Sempre Deus pede a primícia. Nós estamos agora, né, nessa época agora de Nissan, né? O mês de Nissan é considerado pelo judeu como a primícia do ano. É o primeiro ano, né? É oferta. Eles entendem o mês de Nissan como oferta a Deus. Tudo que nós fazemos esse mês de Nissan é como se fosse uma oferta para Deus. Por isso nós temos que fazer o melhor de nós agora no primeiro mês, né? O melhor para Deus. Deus sempre pede para ele, né? E o ouro, a prata, eu creio que é isso, Júnior. Eu creio que é isso, viu? Não, realmente tem sentido o que a pastora Ivonete também falou, né? O que é da terra, provendo que vem de Deus, foi de volta a ele, e o resto que foi feito por mãos de homens, né? Deveria ter, exatamente, passado pelo fogo da consumição. Exatamente. Sim. Amém. Sim. E também eu acho também assim, interessante o tema do shofar, porque como você escutou, né, Ivonete, ali hoje no 21 Dias do Espírito, o shofar é um dos poucos instrumentos que não está feito por mão de homem, né? Porque é o chifre de um animal. Então, Deus é o que, assim,
quando a gente está tocando esse tipo de instrumento, nesse caso, eles ali, não era o sopro deles, era o sopro realmente de Deus, né? A frequência, a vibração que vinha diretamente de Deus, não era feito pelo homem. Então, eu acho também importante a gente olhar nesse sentido, né? Que não era feito por o homem, foi feito por Deus. Isso, isso. Então, esse instrumento é feito por Deus, quer dizer, natural, né? Natural. Muito lindo. Quem que estava querendo falar? Não, eu só ia fazer um comentário aqui, que eu acho que tem a ver com Números 31, que nas leis de Moisés ele já dá as instruções, né? No versículo fala assim: Eleazar, o sacerdote, orientou os combatentes que retornavam da guerra, dizendo: Este é um estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, todos os elementos que resistem ao calor pelas chamas, fazei com que passem pela purificação por meio do fogo. Todavia, será pelas águas lustrais, não sei que versão, o que quer dizer, da purificação que todos os objetos serão considerados completamente puros, e tudo aquilo que não resiste ao fogo devereis fazer passar pelas águas purificadoras. Então, eu acredito que eles seguiram, né, O mandamento. o mandamento conforme o Senhor falou a Moisés, Sim, né? sim. Amém. É tudo que pode resistir ao fogo, né? Nossa. Tudo que pode resistir, somente o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo. Tudo que pode resistir ao fogo passará pelo fogo e será purificado. E as águas da purificação cerimonial, as pás virão sobre eles. Mas tudo que não puder resistir ao fogo, fazer imergir na água. Lavar as vossas roupas, então é isso mesmo. Aquilo que resistir, porque a obra, as coisas feitas pelo homem, elas não resistem ao fogo, né? Não resistem ao fogo, elas são destruídas pelo fogo. E as coisas que são de Deus, elas vão passar pelo fogo, né? É isso mesmo. Aleluia. A purificação. Amém? Glória a Deus. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Estamos já encerrando o nosso tempo. Jusileia? Não? Então, amém. Amém, profeta. Muito Amém, querida, obrigada amém. por Amém, esse eu que agradeço. estudo. Eu que Uma agradeço. bênção para A guerra nós. foi grande, mas conseguimos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Glória Meu a Deus do Deus. céu. Mas foi muito importante. Eu creio que nós recebemos essas chaves, né? E Amém. vai produzir frutos em nós. Amém. E nós estamos realmente num momento de mobilização, né? De guerra espiritual, de obedecer aos comandos do Senhor para estarmos nesse lugar de vigias, né? De sentinelas, orando 50 horas pela redenção da Europa. E então essa palavra vem tudo a ver com aquilo, com esse momento que a gente está vivendo, e nós vamos estar como guerreiros do Senhor, né? Quebrar, derrubar essas muralhas, né? Amém. Tudo aquilo que tem impedido o propósito e os planos do Senhor para aquelas nações. Amém. Amém. Profeta, eu queria te pedir também para a senhora estar nos ajudando a fazer a pauta, viu, de oração, para a gente estar Sim. passando para o pessoal. Uhum. E quem tiver aqui no grupo, tem algumas pessoas alguns nomes aqui que eu não conheço, que a gente foi divulgando, né? Uhum. E depois quiserem também, tá? Edna, Edneia, não sei se é da sua turma, profeta, das suas torres. Deixa eu ver aqui. Edna, Edneia. Edna Edné, profeta.
Edneia, aquela que faz parte do dia de domingo no culto com a gente. E Sim. Edna é apóstola lá, Sim, de sim. Livramento, você também conhece. É que eu Sim, convidei para participar. Inclusive, eu Sim, tá convidei ótimo. Edna, eu convidei Edna para fazer parte de uma torre para entrar na oração aí no dia 17, ela está para me dar resposta. Sim. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém, amém. Uhum. Vai ser muito importante a participação de todos vocês nesse projeto. Vai ser uma bênção. Uhum. O Senhor tem falado fortemente no nosso coração. E eu creio que uma coisa que eu gravei aqui, que a senhora disse que os atos proféticos, né? O Senhor, ele imediatamente, ele sinaliza as respostas, né? Daquilo que aconteceu no mundo espiritual, se manifesta para que a gente possa, no físico, para que a gente possa perceber. E eu creio que, em nome de Jesus, nós vamos ver esse cumprimento das promessas do Senhor. Sim, sim. E ore por nós, então, aqui. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento. Obrigada, Senhor Deus, porque apesar de tantas dificuldades, Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Queremos render a ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação sejam dadas a ti, Pai. Tu és o nosso Deus, Senhor, tu sabes o que o Senhor tem com cada um de nós, Pai. Nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos, te pedindo que o Senhor nos instrua, Senhor, nos capacite, nos coloque, Senhor, na posição que tu queiras que estejamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, libera, meu Deus, libera tudo aquilo que os teus filhos precisam nesse tempo, Pai, seja recurso material, financeiro, espiritual, seja, Senhor Deus, o que for, tu és poderoso, Senhor, para sair ao encontro de cada um hoje, Pai, e abençoar em nome de Jesus Cristo. Quero pedir a cobertura do teu sangue, o revestimento do Senhor. Quero te pedir, Pai, que o Senhor dê ordem aos anjos a respeito de cada um, Pai, guardando a saúde, a casa, as finanças, tudo que pertence aos teus filhos, Pai, que esteja guardado pelo poder do sangue de Jesus, e que o Senhor prepare esse momento, Pai. Desde já nós abençoamos a Europa, abençoamos todos os países, Senhor. Nós sabemos que há guerra, rumores de guerra, tanta coisa, Senhor, acontecendo, mas nós sabemos que não cai uma gota de orvalho sequer de uma árvore que não seja da tua vontade, Pai. O Senhor tem o poder para todas as coisas, e nós te pedimos, Senhor, nos ajude a entender, discernir esse tempo, caminhar diante de ti, Senhor Deus, fazendo a tua obra, de acordo com aquilo que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, te amamos, te agradecemos, te louvamos, Pai. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Cuida da Ivonete, abençoa ela, sua casa, sua família, Senhor, em nome de Jesus. Te amamos, Senhor. Obrigada, Pai. Amém. Amém, Amém. amém. Gente, obrigada. Deus abençoe todos vocês. Amém. Profeta Amém. Cida, Deus estamos abençoe juntas. vocês. Estamos Amém. juntas. Amém. O Senhor vai preparar Amém. outras oportunidades para a senhora estar junto com a gente de novo. Amém. Deus vai preparar de novo. Tá bom, vai sim, vai dar Tchau. certo. Beijo. Deus Vai. abençoe. Beijos vocês. Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau, gente. Não, o pior é que eu fiquei aqui no computador assim, ó. Ai, e nada, cadê o povo? Olha eu aqui, ó, buscando onde que estava a seta. Ah. Ai, Deus do céu. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.